Carolina Soares Santos, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Documentos e Governança Arquivística da Universidade Estadual da Paraíba. Neste produto científico, quero propor uma reflexão sobre as políticas de literacia digital voltadas ao contexto organizacional, associada à dimensão da macroarquivologia e sistêmica. Vem comigo! O projeto da Ana Carolina traz justamente essa intenção de pensar, analisar práticas como acontecem no SEI, como esses usuários internos enxergam essa competência e esse estado de ser, porque literacia é um estado de ser. Não é apenas dominar ferramentas tecnológicas, mas é como eu vou me portar diante de tais tecnologias e como eu vou fazer a diferença no processo de gestão, na própria dinâmica da profissão. Então, o projeto dela também está vinculado a um projeto maior, que é o projeto da FAPESC, do qual nós trabalhamos, de mulheres protagonistas e que falam nessa forma de pensar a literacia, de pensar as metodologias decoloniais de forma avançada e, ao mesmo tempo, que a gente possa refletir não só o presente, mas olhar para esse passado e, ao mesmo tempo, já ir projetando o futuro. Então, eu sou muito inspirada no trabalho da Ana Carolina e tenho certeza que essa proposta do documentário vai colaborar para muitas pessoas que precisam conhecer um pouco mais, ouvir a diversidade de opiniões de pessoas que pensam diferente sobre literacia digital e que também vão trazer tendências e novas formas de pensar. Vamos entender como as políticas de literacia digital podem ser aplicadas nesse contexto, a partir da dimensão da macroarquivologia e sistêmica, através da participação e contribuição de alguns pesquisadores de Portugal. Considerando este momento, este contexto em que as organizações estão de facto a procurar integrar-se num contexto digital, desmaterializando os seus processos e a circulação de informação, e portanto também a comunicação dentro da organização e para fora da organização, portanto a comunicação interna e externa, as relações que se estabelecem dentro da organização e para fora da organização são mediadas tecnologicamente e, portanto, os colaboradores eles têm naturalmente que ter competências para saber trabalhar com o software e o hardware, portanto as plataformas que permitem essa comunicação digital e também os diversos dispositivos, computadores, tablets, smartphones, portanto outros dispositivos, portanto têm que ter essas competências funcionais, mas têm também que ter competências para saber usar as ferramentas de modo a melhorar os procedimentos. Portanto, não é apenas saber usar mecanicamente as funcionalidades que são proporcionadas pelas plataformas digitais, é também fundamental que os colaboradores saibam usar em proveito da melhoria do modo como a organização funciona essas ferramentas. E é aí que intervém a literacia digital e nós não poderemos pensar uma transição digital sem apostarmos muito fortemente nesta componente humana dessa transição. Portanto, não se trata apenas de adquirir software e hardware e dá-lo aos utilizadores para eles os aproveitarem. Essas competências de literacia digital têm que estar vocacionadas para os colaboradores da organização, mas também devemos pensar nos utilizadores, não é? Nos clientes, nos consumidores que vão, nos utentes que vão depois do outro lado,
trabalhar com essas ferramentas para as interações que necessitam com a organização, para comprar, para submeter requerimentos, portanto, para todas as atividades que têm que ser desenvolvidas nessa interação entre a organização e os seus parceiros. Portanto, na minha perspectiva, as competências de literacia digital são fundamentais para a governança arquivística, tanto do ponto de vista interno como do ponto de vista externo. Em um contexto organizacional cada vez mais tecnológico digitalmente, falar apenas de ferramentas ou sistemas já não é o suficiente. O verdadeiro desafio parece estar na forma como as pessoas compreendem, interpretam e integram o digital às dinâmicas institucionais. A literacia digital, nesse cenário, ultrapassa a ideia de domínio técnico. Ela envolve dimensões cognitivas e estratégicas dentro das organizações, especialmente quando pensamos em sistemas complexos onde os processos e a própria tecnologia estão profundamente interligados. Também se coloca a questão de como as organizações podem estruturar iniciativas e processos que não tratem a literacia digital apenas como um treinamento pontual, mas como um eixo articulador do próprio sistema institucional. É a partir dessas reflexões que convidamos nossos entrevistados a compartilhar suas perspectivas. Eu diria que o conceito de literacia digital, eu acho que é a capacidade de nós podermos utilizar as plataformas digitais e o grau que temos de usabilidade e capacidade de trabalhar com elas como instrumentos digitais. Se eu estiver apta para participar num ecossistema ou num contexto organizacional complexo, não é? Eu vou desenvolver os mecanismos para adotar aquele sistema. Eu posso ter um sistema tecnológico do mais sofisticado que possa existir, mas se eu não tiver convergência do ponto de vista das relações humanas e do ponto de vista cognitivo, não há modelo de governança perfeito sobre aquele sistema que vá prevalecer. Pronto, então acho que é por aí que eu vejo o conceito de literacia digital acoplado também a esta noção de sistema de gestão da informação. Ora, iniciativas, pois evidentemente que em qualquer organização e cada vez mais nós hoje falamos na aprendizagem ao longo da vida, não é? As pessoas tiram um curso, adquirem determinadas competências, conhecimentos, mas num mundo como o de hoje, em que tudo está a mudar de uma forma tão acelerada, a formação de base que se adquire rapidamente fica desatualizada. E isso nos contextos organizacionais é muito importante para os profissionais estarem atualizados mediante os novos desafios que vão surgindo e saber lidar. Eu acho que quem está na liderança de uma organização deve ter esta preocupação de dar uma formação atualizada, permanente. Se torna um requisito, exatamente. E talvez de forma ainda mais desafiadora, precisamos refletir sobre o que acontece quando essa literacia digital não está consolidada na organização. Quais seriam os impactos provocados por essa ausência dentro do sistema organizacional? Quando nós fomos tendo hiatos em que não houve definição de políticas que deviam ter existido, não só de literacia digital, mas também de gestão da informação, da adoção de tecnologias e até da adoção de princípios de preservação digital, nós estamos a deparar-nos rapidamente com uma sociedade nada digital, sem um plano B, por assim dizer, sem um plano de segurança, na qual a recuperação da informação, ao contrário do que é expectável, se pode tornar mais difícil e, inclusive, alguns dos objetos digitais que estamos a produzir e da produção informacional que foi sendo feita com uma utilização iliterada do mundo digital, vai trazer consequências tanto no nível de perda direta de informação como dificuldades de recuperação de informação. Pode ser um caos, pode ser, não sei. A pessoa não conseguir encontrar a informação, perder informação, perder tempos em que deveria ter feito algo que não fez porque não conseguiu encontrar, não sabe que se calhar devia ter feito naquele determinado período uma determinada tarefa ou
colocado a um determinado momento e depois vai estar em falta porque não conseguiu essa informação, e para a própria organização pode haver também perdas, não só financeiras, mas também perdas que pode gerar confusão por parte de quem foi procurar e pode dar lugar a reclamações, pode se calhar as pessoas terem que telefonar ou ir presencialmente à organização e isso depois pode causar mais utopias. Esta primeira parte do vídeo tem como objetivo apresentar o conceito de literacia digital, destacando suas características, seus benefícios e os impactos decorrentes de sua ausência, sobretudo no contexto organizacional. Já na segunda categoria da entrevista, o intuito é propor uma reflexão sobre os mecanismos iniciais de implantação e de avaliação da política de literacia digital, articulando-os à teoria sistêmica, amplamente aprofundada em Portugal e entre os participantes da entrevista, que servirá como fundamento para nossos estudos voltados ao desenvolvimento da macroarquivologia. Antes da elaboração de qualquer política de literacia digital, é fundamental a realização de estudos iniciais que permitam compreender a organização em sua complexidade, considerando sua estrutura, seus processos, os fluxos informacionais, as competências existentes e os recursos disponíveis. Esse diagnóstico prévio é o que assegura a coerência entre o planejamento e a realidade institucional. O diagnóstico sistémico eu acho que passa muito por aquilo que nós designamos por um estudo orgânico ou funcional. Numa organização, perceber exatamente a estrutura orgânica, não é? E as competências ao nível funcional de cada setor orgânico, não é? Para implementar qualquer política, isso parece-me absolutamente fundamental, porque é esse contexto orgânico que nós podemos ver a organização como um sistema e perceber todas as suas componentes, a sua estrutura, a sua componente funcional. Conhecendo isso, nós percebemos quem produz informação, quem gera informação, como é que ela circula, enfim, temos a percepção do sistema. E que só conhecendo o sistema é que nós podemos adequar as políticas, não é? Porque começando a desenvolver políticas no abstrato, depois podemos, na prática, ao tentar aplicá-las, encontrar barreiras que não conhecíamos. Exatamente. O contexto é fundamental realmente para nós podermos definir essas políticas em função das próprias competências dentro da organização. Ao pensar na elaboração de uma política de literacia digital, é importante reconhecer que não se trata apenas de um documento normativo. Estamos falando de um instrumento estratégico, e esse instrumento precisa dialogar com a estrutura, com os fluxos informacionais e também com a dinâmica interna da organização. Quando falamos em sistemas de informação complexos, estamos a falar de uma série de variáveis que têm que interagir. Não é possível numa política não é possível conceber uma política arquivística de qualquer organização deslocada daquilo que é a filosofia de gestão e a atitude por parte das tutelas. Portanto, aliás, o papel hoje do arquivista, enquanto gestor de informação, implica que ele trabalhe diretamente com as tutelas de forma a racionalizar a informação produzida. E nesse contexto tem que haver um trabalho de equipa e a política arquivística tem que estar ligada à política de informação da organização.
Eu aqui puxaria muito à capacidade de aprendizagem da organização e instituição daquilo que são técnicas de organização e representação de informação, não é? Se eu quero ensinar a registar, a classificar, a tentar de alguma maneira ter esse rigor ao tratar, eu estou a fazer uso das plataformas digitais, mas forçosamente eu hei de ter um grupo de especialistas numa determinada área, que é a área da informação, que tem de definir estas premissas e as passar à cultura organizacional, ao ecossistema organizacional, não é? E eu acho que o caminho é muito por aí. Esta equipa deve ter como referencial a produção de um componente que é o componente das regras. Passar, é assim que organizamos, é assim que temos de manter a coerência da informação que produzimos, mas não chegam por si só, porque eles podem não ser os produtores de informação. Os produtores são locais e então a literacia digital incide muito mais, se calhar, nesses produtores locais do que propriamente na equipa de especialistas que à partida já domina. E então eu viria a definição da política de maneira a garantir coerência com a equipa de especialistas em arquivística ou gestão de informação ou ciência de informação, como for o caso que queremos assumir, para manter uma dinâmica na organização, essa equipa de especialistas, que é um pouco o caso de estudo que eu falei há pouco da autarquia. Nós temos uma equipa de especialistas, temos quase 4.000 funcionários, é impensável achar que essa equipa de especialistas vai conseguir controlar de forma coerente todo o modelo, por isso eu tenho de ter gestores documentais ou gestores de informação locais que vão ter de ser formados. E aí entra com toda a força o conceito de literacia digital desses gestores, não é? Quem são essas pessoas? Idealmente poderiam e deveriam ter formação também na área técnica da área da ciência e informação, mas nós sabemos que o ideal pode não acontecer e as organizações podem não estar. Então nós teremos de formar quase essa camada técnica a partir de ferramentas de formação, de passagem de boas práticas, do que nós pudermos, de regras, que muito provavelmente terão de ser auditadas, com auditorias de informação, para depois nós percebermos como está a ser formado aquele produto informacional, como é que ele está a ser criado, mas creio que é por aí que conseguiremos manter alguma coerência entre o profissional da informação e a equipa de especialista e a equipa que vai estar na dimensão da produção da informação. Antes de construir uma política de literacia digital, é fundamental realizar um diagnóstico estratégico da organização. Conforme evidenciado nas respostas, esse diagnóstico deve partir de um estudo orgânico funcional, que permita compreender como a instituição está estruturada, quais são suas competências, como a informação é produzida e qual papel ela desempenha em cada variável do sistema. Ao falarmos de sistema orgânico, estamos nos referindo à contribuição e ao papel de cada variável dentro da organização, elementos que precisam ser analisados antes mesmo da construção de uma política de literacia digital. Outro fator relevante destacado pelos participantes é o investimento em uma equipe de especialistas dedicada ao desenvolvimento da literacia digital. Essa equipe seria responsável pela elaboração da política, sua implantação e também a avaliação das atividades, verificando se estão alinhadas ao que foi previamente planejado. Para isso, é fundamental que seja composta por profissionais de diferentes áreas, garantindo uma interação interdisciplinar. Além disso, torna-se necessária a participação de representantes setoriais ou gestores, que acompanhem e fiscalizem o cumprimento dessa política. Isso se justifica porque cada variável do sistema desempenha um papel específico na produção da informação, e cada um desses papéis influencia diretamente o funcionamento do sistema como um todo. Na elaboração, é essencial que a política esteja alinhada à missão, às estratégias e aos processos decisórios da organização, ao mesmo tempo que reconheça também
a diversidade de perfis e contextos institucionais. Além disso, sua estrutura e linguagem devem ser claras, objetivas e adequadas, favorecendo sua compreensão e implementação em todos os níveis da organização. Eu diria que cada instituição tem escolhido um bocadinho, o nosso caso tem sido muito pela política de gestão da qualidade. Agora, eu acho que tem que haver alguém a liderar estes documentos da qualidade, pode ser a qualidade, podia ser outro serviço, em algumas instituições é a comunicação, não tem problema, é preciso perceber que tem que haver aportes dos vários atores e que o arquivo é um dos atores. O nosso utilizador tem de pensar que está a contribuir para um modelo de gestão da informação. Para contribuir, como tudo na vida, temos de conhecer e ser envolvidos no que estamos a fazer, não é? Então, a literacia digital eu vejo nesta ótica. Para ela ser robusta o suficiente e honesta, ela tem de partir de uma base de reconhecimento das forças decisórias e dos agentes decisórios. E a partir desse momento nós conseguiremos desbloquear algum trabalho rigoroso e algum trabalho que as pessoas realmente vão começar a perceber que fazem parte de algo que têm de organizar, que não nos basta navegar ou conhecer, que têm de organizar e produzir informação organizada, principalmente no paradigma digital. Por isso, eu acho que a política tem de estar alinhada com a missão e com os objetivos de topo desta pirâmide, não é? E esta pirâmide, até chegar à sua dimensão operacional, tem de verter esta preocupação, porque senão, principalmente em organizações muito complexas, é muito difícil fazer esta introdução. Cada pessoa tem que ser gerida mediante as competências que ela tem e aquilo que ela é capaz de entregar, até independentemente da categoria que ela chegou. Quando falamos em desenvolver a literacia digital nas organizações, estamos nos referindo, antes de tudo, a direcionar o olhar para as pessoas, para as competências que já possuem e para aquelas que precisam ser desenvolvidas. Isso significa que não basta apenas implantar um software ou adotar uma nova ferramenta tecnológica. É necessário realizar estudos e mapeamentos prévios que fundamentem a construção de políticas capazes de integrar os colaboradores aos processos, considerando não apenas sua adaptação às plataformas digitais, mas também sua capacidade de inovar e contribuir estrategicamente nesse ambiente. Eu acho que a política a ser desenhada por alguém que é da área da gestão da informação não pode ser feita de costas voltadas para a própria organização, não é? Porque todos conhecemos experiências até de regulamentos, de implementação de políticas que são desenhadas sem a colaboração daqueles que trabalham na organização e aquilo depois não se consegue pôr em prática. Porque as pessoas não entendem, não é? Não entendendo a linguagem, não percebendo, não é? Portanto, o desenho dessas políticas, eu acho que tem que envolver diretamente aqueles que vão aplicar as próprias políticas, com a colaboração deles, não é? A mesma coisa que é desenhar um regulamento orgânico para uma organização. E isso teve que ser feito com as pessoas porque, ao sentirem ser envolvidos, são depois também eles os próprios agentes para pôr a política em prática, não é? Eu acho que isso é a principal recomendação, porque isto de desenhar um regulamento ou umas políticas ou não sei o quê e não envolver aqueles que as vão, no fundo, construir e pôr em prática, não acho que consiga dar bom resultado, não é? E numa organização, o sucesso de uma organização é sempre ter colaboradores motivados. Às vezes percebe que uma trabalha num determinado sítio, é capaz de explicar o que faz, mas não tem noção nenhuma de como é que a informação, quando sai do seu setor para outro, de qual é o fluxo. E, portanto, estão ali numa coisa que não há ali uma percepção da organização, um compromisso institucional. Cada um faz o seu bocadinho e, a partir do momento em que aquilo sai do seu serviço, já não quer saber do assunto, não é? E isso
muitas vezes leva até a circuitos complicados, que quando nós analisamos na globalidade chega à conclusão que se poderia reduzir e criar mais eficiência, porque há muitas redundâncias que são desnecessárias. Enfim, ter essa visão macro ajuda muito. Ao avançarmos para a implementação da política de literacia digital, o desafio deixa de ser apenas conceitual e passa a ser estrutural e sistêmico. Sustentar essa política no cotidiano organizacional exige estratégias integradas, capazes de articular várias dimensões, desde a gestão até os processos, de maneira contínua. Tem que se desenvolver uma estratégia, tem que se ter um plano, tem que se desenvolver um roadmap de ações cumulativas que vão chegando a algum lado, porque o conhecimento é cumulativo. A pessoa não descobre hoje que aumentou a literacia digital, a pessoa todos os dias tem que fazer alguma coisa que o leve a aumentar essa literacia. Se fosse eu e tivesse de implementar uma política, eu diria que me sustentaria nestes pilares. Por defeito de investigação, a criação de um modelo infocomunicacional, ou seja, eu tenho de apurar qual é o modelo que eu vou tentar governar na minha instituição do ponto de vista da informação e comunicação. Não só, teria outras componentes como também a parte tecnológica e a parte processual, mas esse modelo em matriz, montado, levatado e com uma necessidade de atualização muito periódica, teria de existir, não é? Consubstanciado numa equipa especialista que esteja a coordenar e até muitas vezes multidisciplinar. Ou seja, aquela equipa que não é só o especialista em informação, mas tem de convocar alguém da proteção de dados, alguém dos jurídicos, do urbanismo, as áreas de negócio que fazem parte da instituição. Para além disso, formação periódica e intensiva sobre tudo que são técnicas de organização e representação de informação, mas também modular, ou seja, se eu preciso de ir buscar a legislação, se eu preciso de ir buscar a organização e representação, a construção de módulos de formação que permitam essa literacia digital nunca esmorecer e estar vista como um todo. Não só necessariamente a literacia digital, mas todos aqueles conceitos que possam ser subsidiários, mas essenciais a contribuir para quando eu construo processos documentais, os construa com as regras corretas. E depois, criação de conteúdos mediáticos, muitas vezes também ajudam muito para fazer o uso da plataforma digital, ou tentarmos disseminar através de vídeos, através até do chatbot, que muitas vezes vai dar uma resposta rápida quando existe um utilizador que está com uma resposta menos complicada ou mais simples. Acho que devemos fazer esse investimento. E algo que me é muito caro são as auditorias de informação. E que hoje em dia eu acho do mais relevante, porque como é que nós testamos que o que nós estamos a passar em termos de conteúdos, de modelo, de regras de organização, de literacia, tudo que nós estamos a tentar passar, aquele que é o nosso utilizador organizacional vai cumprir. Bem, como é que medimos isso? Essa é a parte mais difícil e eu acho que essa parte é uma parte que a auditoria de informação, à semelhança de como auditamos qualquer outro tipo de procedimento que uma organização faça e que tenha um certificado de qualidade, é a forma como organizamos a informação, se existir regulamento para tal, também deveria ser auditada. Auditada não no sentido de fiscalizar, não é tanto esse o sentido, mas no sentido de prevenir a evolução de proliferar de informação digital não estruturada, semi-estruturada, cujas formas de recuperar no futuro podem estar seriamente comprometidas, não é? Porque os sistemas vão ter evoluções de legado, vão passando por migrações e todos nós já passamos pela situação de sistemas que têm informação migrada que não se consegue recuperar. Isso acentua o risco se estivermos a falar de informação 100% digital. Essa implementação também depende do diálogo com outros sistemas e atores, como também na interação com políticas, programas e projetos já existentes, com base na governança arquivística. E é nessa articulação que a política deixa de ser apenas um documento formal e passa a constituir
uma prática institucional consolidada. O papel de contacto, muitas vezes até com as universidades, com os centros de investigação, é essencial e se calhar muitas instituições e organizações não têm tanto essa prática. Eu acho que se não houver um organismo, quer nacional, quer internacional, no caso português é a questão da União Europeia, no caso brasileiro tem que ser os centros decisores da política brasileira. Se não houver uma diretiva que obrigue, de qualquer modo, ou faça depender da implementação de uma governança arquivística às organizações, não há qualquer viabilidade. Porque há uma falta de sensibilidade muito grande por parte das organizações para aquilo que é a importância da informação na tomada de decisão. Enquanto não houver esse reconhecimento de que um gestor não pode tomar decisões certas, mas pode tomar decisões melhores. E nesse contexto tem que ter informação. O que não pode é justificar uma má decisão por ausência de informação. Ao analisar o desenvolvimento da literacia digital em articulação com outros órgãos, como conselhos, agências, universidades, centros de investigação e instituições afins, não apenas alinhamos aos princípios da macroarquivologia, como também potencializamos os resultados de nossos próprios projetos. Ao estabelecer essas parcerias estratégicas, possibilitamos que a instituição amplie suas experiências, contribua com outras organizações e expanda seu campo de atuação no âmbito da arquivística. Para que essas parcerias se mantenham, torna-se essencial a adoção de uma abordagem sistêmica comunicacional. Tal abordagem envolve metodologias e estratégias voltadas à qualificação da comunicação entre os diferentes atores, sejam eles do campo arquivístico ou de outras áreas. Trata-se de compreender a comunicação como um elemento estruturante das relações institucionais, capaz de fortalecer vínculos, alinhar expectativas e mediar conflitos. Essa perspectiva é aprofundada nos estudos sociológicos, oferecendo inclusive mecanismos de intervenção quando os processos comunicacionais não ocorrem conforme o esperado. Ademais, é importante reconhecer que a política de literacia digital não surge de forma isolada. Ela está condicionada a políticas de instâncias superiores e pode se fundamentar em programas, projetos e diretrizes já existentes, adaptando-os às especificidades institucionais. Nesse contexto, a governança arquivística desempenha um papel central ao promover a integração entre a instituição e o ambiente externo. Essas discussões inserem-se na própria concepção do sistema orgânico, entendido como um sistema aberto, isto é, um sistema que não opera de maneira isolada, mas que interage continuamente com o meio, sofrendo influências e, ao mesmo tempo, exercendo influência sobre ele. Por fim, a partir de uma perspectiva sistêmica e da macroarquivologia, torna-se fundamental refletir sobre os caminhos estratégicos para as instituições que desejam construir ou reformular suas próprias políticas de literacia digital. Eu acho que o conselho é não fazer nada isoladamente, perceber perfeitamente onde é que o arquivo se insere na orgânica da instituição e da organização. E, portanto, dentro dessa perspectiva organizacional, estabelecer as políticas mais adequadas, sempre alinhadas com aquilo que é a missão da instituição
Também saber definir muito bem o que é literacia digital, saber em termos teóricos e científicos o que é que se entende por literacia digital e depois, a partir daí, operacionalizar da melhor forma possível esses conceitos. Eu acho que antes de avançar para um programa de literacia é preciso perceber o que é que a instituição, as pessoas da instituição precisam. Há uma frase que o professor Malheiro gosta muito de dizer, que é: o sistema são as pessoas. E de facto o sistema são as pessoas. E portanto, as ferramentas sem as pessoas não funcionam. Se as ferramentas funcionarem mal, as pessoas vão contorná-las e vão arranjar outra maneira de fazer. O verdadeiro sistema são as pessoas, portanto, não avancem para nenhum programa que seja imposto ou à partida que tenham identificado como brilhante. Tentem primeiro perceber quais são as necessidades. Eu acho que isso é fundamental. Uma vez há muitos anos aqui um senhor que era gestor de uma empresa e que teve lá um estudante nosso a fazer estágio e que no fim me disse assim, é que nós temos problemas que nem sabíamos que tínhamos. E o ter uma pessoa a mostrar-lhes como é que algumas coisas podiam funcionar melhor e ter melhores resultados foi uma tomada de consciência de que realmente há coisas que podem melhorar, porque em muitas organizações há uma certa inércia, não é? As coisas sempre funcionaram assim. Sempre funcionaram, para que mudar, não é? Só que o mundo muda, não é? E muda de uma forma agora até muito rápida. E por isso as pessoas não se adaptam assim com essa facilidade, sem muitas vezes terem alguma formação para isso, não é? Com certeza. Pronto, e depois chegamos às vezes a situações um bocadinho até dramáticas em algumas organizações, a ver quase vontade de despedir pessoas que já não estão capacitadas para estas novas competências, e quando provavelmente se houvesse uma política de monitorização, de capacitação, de envolver as pessoas, não era preciso essas medidas drásticas, não é? Mas, enfim, portanto, eu acho que realmente o começar por ter pessoas competentes e capacitadas para exercer estas funções é absolutamente essencial, não é? Coisa que ainda não acontece, não é? Na maior parte das organizações não têm esse mínimo depois. Realmente vivemos na era da informação, não é? A informação está em toda a parte, em todas as organizações, e ainda há muito pouca consciência da importância que tem gerir bem a informação e da importância até para melhores decisões e para melhor gestão organizacional, não é? Porque isso é o grande valor da informação. Com base nos dados coletados nessa pesquisa, identificamos que a política de literacia digital, voltada à implantação de um software específico, está diretamente relacionada ao que chamamos de literacia digital arquivística. Sua implementação depende da atuação de múltiplos atores, quer sejam da área ou não. Essa política envolve dimensões de aplicação. A primeira delas é a dimensão da gestão arquivística, uma vez que, para se alcançar uma governança arquivística eficiente, é imprescindível que exista previamente uma gestão arquivística bem estruturada. Há também a dimensão dos processos, que compreende as atividades e os procedimentos executados na implantação da política, os quais precisam estar devidamente sustentados por suas diretrizes. A dimensão educativa constitui outro eixo fundamental, pois concentra-se no colaborador e no desenvolvimento da literacia digital, por meio de capacitações continuadas. Nesse contexto, insere-se a própria política de literacia digital arquivística, como instrumento orientador dessas práticas. A dimensão comunicativa, por sua vez, envolve a abordagem sistêmica comunicacional, anteriormente falada, considerando a interação entre atores internos e externos,
abrange estratégias de comunicação entre eles. Além disso, destaca-se a necessidade de uma infraestrutura adequada, tanto física quanto digital. No âmbito físico, é indispensável a disponibilização de espaço mobiliário e equipamentos tecnológicos. Já no âmbito digital, faz-se necessária a adoção de um software apropriado. Outra dimensão relevante é a de avaliação e impacto institucional e social. Essa avaliação deve ser realizada por meio de mecanismos de feedback periodicamente, com o objetivo de promover uma melhoria contínua e permanente das ações implementadas. Identificamos também a dimensão de certificação e auditoria, abrangendo as boas práticas nos sistemas e processos, assegurando conformidade e transparência, como princípios de governança. E para finalizar, destaca-se a dimensão ética e de responsabilidade, fundamental para que todas essas ações estratégicas sejam conduzidas de forma ética, responsável e alinhada aos princípios institucionais e sociais. Essas contribuições evidenciam que a literacia digital é mais que uma técnica, mas um pilar estratégico para o desenvolvimento da governança arquivística. E é sobre isso que pretendo continuar estudando. Até breve!